Oi gente, tudo bem? Eu pedi sugestões no meu mural do tema que vocês gostariam que eu falasse hoje e o vencedor foi vampirismo energético. Eu acho que esse nome é bem autoexplicativo, né? É bem simbólico, porque vampirismo energético, vampiro energético, é aquela pessoa que está sempre sugando a energia dos outros, seja conscientemente ou não. Na maioria das vezes é inconscientemente. E aí quando eu postei que eu ia falar sobre esse tema, e pedi a opinião de vocês, o que vocês entendiam por vampiro energético, teve vários comentários interessantes e um deles foi um rapaz que publicou um texto de uma numeróloga que é radiestesista, é coach holística, também não conhecia até então, aí eu fui pesquisar sobre ela depois que eu vi o texto, que eu achei bem didático, que ela fez uma classificação, né, dos tipos de vampiros. Eu não vou lembrar todos agora, mas só para vocês terem uma ideia, depois eu coloco o texto aqui para vocês lerem. Ela fala que tem o vampiro que é o crítico, né, que tudo que você faz ele critica para tentar te desestabilizar e sugar a sua energia. Sabe aquela pessoa, gente, por exemplo, vou dar um exemplo que eu vejo que acontece bastante, aquela pessoa que nunca fala nada com você, nunca te elogia, não tem quase nenhum contato com você, nem no cotidiano, nem nas suas redes sociais, nada. Aí de repente, sei lá, você posta alguma coisinha que ele não concorda, ele vai lá descer o cacete, desqualificar, né? Ele nunca participa de nada, mas quando ele tem a oportunidade de criticar, ele não deixa quieto, né? Ele vai, né, e usa a língua dele ferina ali pra fazer uma crítica, pra ser reativo, enfim, pra tentar te desestruturar, né? Às vezes a gente mesmo é esse tipo de vampiro, não é o outro, né? Tô falando aqui tanto de vítima, né, como de causadores. A gente sabe que não existem vítimas, né, gente? Mas enfim, tô falando dos dois lados. Aí ela fala também que tem o vampiro adulador, que é aquela pessoa que tá sempre paparicando, puxando o saco de todo mundo, sabe? Porque aí ela pega o outro pela vaidade, e aí quando ela pega pela vaidade, ela consegue dar aquela sugadinha, sabe? Ela consegue, né, puxar pra ela a luz do outro, a energia do outro, porque às vezes a pessoa fica desestruturada com aquele elogio, que não é, na verdade, não é um elogio sincero, é um elogio com o intuito de pegar o outro pela vaidade, e aí é nessa hora que o vampiro desestrutura o outro e consegue sugar a energia da pessoa pra ela, com falsos elogios, é o que o pessoal chama de falciane, né? Eu vi nas redes sociais várias pessoas postando sobre a falciane, que é aquela pessoa que se faz de amiga, né, mas é só tipo e fica te elogiando por fora, mas por trás, né, desce o cacete, né? Então é um tipo de vampiro também, que é o adulador. Aí ela enumera vários tipos, ela fala do vampiro lamentoso, que é aquela pessoa que tá sempre mal, tá sempre se queixando de tudo. Sabe aquela pessoa que você encontra na rua, parece que tem uma nuvem negra em cima da cabeça dela, que tudo acontece com ela, que ela é a vítima do mundo, a pobre coitada, jogada pras traças, cocô do cavalo do bandido, tá tudo estrupiada. E aí, gente, se você não tem uma autoestima bem trabalhada, se você ainda tá naquele padrão de se envolver com os problemas dos outros, quando você vê, você já entrou no problema da pessoa, você já pegou ele pra você e você tá vivendo as dores da pessoa. É nessa hora que você se sente mal, que você se identifica com o problema do outro, que você sente culpa ou que você sente medo, né, ou que você sente pena, que todos os obsessores começam a vir pra você. Né? E acho que isso já aconteceu com muitos de vocês, acontecia direto comigo. Até falei isso pra vocês naquele vídeo meu, médiums que não sabem que são médiums, né? Que eu vivia pegando os problemas do mundo pra mim porque eu achava que eu tinha a missão de salvar o mundo, né? Então eu não podia ver uma pessoa tristinha, assim, meio cabisbaixa, que eu ficava desesperada pra ir lá conversar com a pessoa. Por quê, gente? Eu tava projetando a minha criancinha abandonada naquela pessoa. No fundo era uma vaidade, né? Porque eu não tava querendo ajudar a pessoa, eu tava querendo fazer aquilo que o Arli fala, né? Que eu acho que foi um tapa na minha cara quando eu ouvi que ele fala que quando a gente é projetivo nesse sentido, a gente tá querendo se salvar no outro, porque essa não é uma ajuda real, né? Enfim, tô aqui devaneando, vamos voltar para a classificação. Ela fala do vampiro adulador, do crítico, do lamentoso, ela fala do encrenqueiro, que tá sempre arrumando encrenca com todo mundo, tá sempre dando um jeito de pôr uma pessoa contra a outra, né? Ela é uma pessoa que tá sempre querendo buscar briga
porque isso deixa o outro com raiva, e quando a pessoa fica com raiva é aí que ela entra, né? Porque é uma forma dela cutucar, desestabilizar o outro para sugar a energia do outro para ela. Enfim, ela enumera vários tipos, é bem interessante essa classificação, achei bem simbólica, acho que tem muitas pessoas que podem ser vários, né? Mais do que um. Tem um hipocondríaco também, que é a pessoa que tem mania de doença, que tá sempre doente, sempre com algum problema. E aí a gente fica com pena, acaba se identificando com a dor do outro e pegando os problemas dele pra gente. Muitas vezes, gente, a gente mesmo é esse vampiro sem perceber, né? Por conta da nossa inconsciência, das nossas carências. Tem o vampiro falador também, aquela pessoa que fala demais e a gente sai daquela conversa totalmente esgotado, acabado. Gente, eu tinha uma amiga, eu gostava de estar com ela, assim, gostava mesmo, era uma pessoa que eu tinha afinidade, sentia pelo menos que tinha afinidade, só que toda vez que eu a via, eu chegava na minha casa péssima, super cansada, desmotivada, aí eu começava a ter pensamentos que eu sabia que não são pensamentos originalmente meus, começava a achar coisas sobre mim que normalmente eu não acho, sabe? E aí, mas aí assim, eu falei, não, deve ser impressão minha, né? Vou dar uma insistidinha, porque não pode ser uma pessoa tão legal, tão simpática, me trata tão bem. Não pode ser, deve ser coisa na minha cabeça. Aí saía com ela de novo e a mesma coisa. Aí saía de novo, acontecia a mesma coisa. Eu falei, putz, não é possível, né? Eu não queria acreditar. E aí eu fui vendo que não tinha mais como conviver, porque era uma coisa constante, né? Assim, eu ia lá praticamente para atendê-la, né? Porque eu doava toda a minha energia para ela e voltava pra minha casa sem nada, sugada, desmotivada, me sentindo triste. Aí o que a gente pode fazer numa situação dessa, gente? Já que não dá pra conviver, não tem como ter proximidade com essa pessoa, é fazer as orações à distância, sabe? Aquela oração que eu tô cansada de falar pra vocês, o ritual de cura para relacionamento, né? Fazer uma oração pro mentor dela e pro seu, pra conseguir harmonizar a relação. Porque a gente ficar se autodestruindo, cultivando esse tipo de vínculo, gente, é um grande problema. Inclusive, um mentor me falou isso uma vez e eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, filha, para a espiritualidade é muito importante que todos estejam bem. Se uma pessoa precisa ficar acabada para ajudar a outra, pra gente isso não compensa, porque não adianta a gente perder um, né, para salvar o outro. Isso não resolve, é importante que todos estejam bem. Até porque a energia que o vampiro suga do outro, não é uma energia que ele construiu pela consciência, é uma energia que ele roubou. Então aquilo é temporário, daqui a pouco, já que ele tem o padrão de ser sempre negativo e pessimista, daqui a pouco essa energia se esvai e ele vai precisar sugar de novo, percebe? Porque não é algo que ele gerou pela própria luz, é algo que ele roubou, né? Então ele consegue se manter com aquilo por um tempo, depois ele volta a ser um puleiro de Egum, né? Como eu brinco com vocês de novo. E aí ele vai ter que encontrar outra fonte para supri-lo. Né? Tinha até uma amiga minha que comentava que sempre que ela estava próxima da irmã dela, ela tinha desinteria, era assim, imediato. Ela conversava uns minutinhos, ela precisava ir no banheiro, porque era o corpo dela querendo limpar aquela energia que era mais pesada. Ela falava, poxa, mas ela é minha irmã, eu amo ela, eu gosto, eu quero conviver, mas ela não conseguia, porque ela sempre passava mal. Né? E no caso dela era até bom, porque a desinteria era uma forma do corpo dela limpar aquela energia. Ela sentia desinteria, sentia outros sintomas também, dor de cabeça, enfim. Então, gente, nesse caso é muito importante a gente aprender a se preservar, a conviver com essas pessoas o mínimo possível e, acima de tudo, tomar cuidado pra gente não ser essas pessoas, porque às vezes a gente faz isso com os outros também. E o principal, gente, é tentar entender por que a gente tá atraindo esse padrão. Se a gente atrai sempre pessoas que estão todo instante se queixando, né? Sempre reclamando da vida, o que será que essas pessoas estão espelhando de características nossas, né? É chato a gente admitir isso, né, gente? É muito mais cômodo a gente se queixar e falar, ai, fulano tá sempre reclamando, fulano tá sempre mal. É mais cômodo a gente falar que o problema é só do outro, né?
Mas se a gente está atraindo esse padrão, né, tem um motivo, tem algo em nós, na nossa sombra, que não está bem integrado, que está fazendo com que aquele padrão se repita. Eu até contei para vocês que isso acontecia sempre comigo, né, de pessoas se queixando, se lamentando. Por quê? Porque eu projetava o meu abandono nelas, então eu estava sempre atraindo esse padrão até eu resolver essa questão dentro de mim. E aí quando a pessoa contava a dor dela pra mim, eu não conseguia ouvir aquilo de uma maneira imparcial. Eu me envolvia, eu chorava junto e sofria, né? Aí a pessoa saía ótima da conversa e eu ficava péssima. E depois tinha que fazer banho de lavanda com sal grosso, colocar sal grosso no umbigo, tomar... usar a cânfora, né, vídeo, como se desconectar de energias que não são nossas, e médiums que não sabem que são médiums. Vou deixar aqui embaixo para quem ainda não conhece, acho que a maioria de vocês que me acompanham já conhece, mas para quem é novo aqui no canal, eu ensino vários rituais de limpeza para você se desconectar de energias que não são suas. Mas, gente, não adianta só a gente ficar fazendo esses rituais, a gente tem que mudar a causa do problema, né? Que é muito mais profunda, porque a gente faz o ritual, a gente se limpa na hora, então a curto prazo o ritual pode ser bom, né? Mas é importante que a gente aprenda a mudar a crença matriz que faz com que esse padrão se repita. Porque se tá sempre vindo gente com problema, se você atrai sempre esse tipo de amizade, de gente se queixando, e gente reclamando de dinheiro, reclamando da crise, né? Ou então criando encrenca. Tem gente que sempre atrai pessoas que criam briga com ela a todo instante, que apontam o dedo na cara dela no meio da rua, que desqualificam, que enfim. Então por que será que você está atraindo esse padrão? O que acontece dentro de você? Que tipo de crença você tem? Que tipo de identificação que você tem que está atraindo esse padrão? Por isso que é tão importante investigar essa causa mais profunda. E aí me perguntaram se isso pode acontecer virtualmente. Gente, a pessoa às vezes pode estar a quilômetros de distância de você e pode estar sugando essa energia. Não precisa necessariamente estar em contato. Eu vou dar um exemplo de coisas que já aconteceram comigo várias vezes. Isso até nem faz tanto tempo assim. Já aconteceu de pessoas me escreverem problemas pelo Facebook e às vezes a pessoa conta de um jeito assim bem detalhado, né? E aí na hora que eu li o problema da pessoa, eu me envolvi com o problema, eu senti pena, eu fiquei com aquela responsabilidade de ter que ajudá-la. Quando eu fiz isso, na hora eu abri meu campo para pegar todos os obsessores que tava com a pessoa, eu peguei pra mim. Eu fiquei 2 dias de cama com febre. Aí eu consultei meus mentores, fiz uma consulta espiritual, né, com uma médium da minha confiança também. E ela me falou que eu tinha pego essa carga dessa pessoa, porque eu tinha aberto meu campo, ela recomendou para eu chamar, acho que o Arcanjo Miguel, enfim, ela fez umas recomendações pra mim. Em 2 dias eu melhorei, mas eu fiquei com uma febre assim de quase 40 graus, fiquei péssima, eu tava cheia de trabalho pra fazer. Eu tive que ficar 2 dias completamente inerte, assim, descansando pra poder me recuperar. E, gente, depois, quando eu tava naquela cama com febre, eu falei, quer saber? Chega de ficar me envolvendo com os problemas dos outros. Eu não tenho por que ficar fazendo isso. Porque pra espiritualidade, principalmente se a pessoa é um terapeuta que trabalha ajudando outras pessoas, né? Se você trabalha ajudando pessoas, é fundamental que você esteja bem, né? Porque você precisa, como o Arlie Cravo sempre fala, você precisa dar para os outros aquilo que sobra, a energia que está sobrando. A pessoa não pode sugar aquilo que você tem. Então hoje eu, como terapeuta, por exemplo, eu tenho responsabilidade de manter a minha energia bem, né? Porque eu tenho consciência de como fazer isso. Então é da minha responsabilidade fazer isso. Por isso que eu não posso ficar me envolvendo com os problemas dos outros. E aí quando eu tava de cama, com febre ali, sabe, suando e sofrendo, eu falei, não, gente, chega, não é isso que eu quero pra mim, não quero ficar me envolvendo com o problema de todo mundo, sabe? Claro que eu tenho compaixão, mas compaixão é diferente da identificação, porque quando a gente se identifica, a gente não tem compaixão, porque a gente não tá vendo o outro, a gente tá se projetando no outro, a gente tá vendo as nossas dores no outro, a gente não tá vendo a dor real da pessoa. Porque quando a gente exerce a empatia, tem até um mentor que fala isso, que tem a empatia não contaminadora, que é aquela empatia em que a gente sente a dor do outro, mas que a gente sai, né? A gente consegue sentir o que o outro tá sentindo, mas sem envolvimento, sem levar pra casa, sem pegar pra gente, aí tudo bem, aí é ok, porque você não tá se projetando, você tá sentindo a dor do outro, mas você tá conseguindo sair dela. Fazer, adivinha?
é meditar, né? Aprender a se conectar com a nossa verdadeira essência, para não ficar projetando as nossas questões nos outros, as nossas mágoas, as nossas carências. Quantas vezes, né, gente, a gente estava assistindo um programa de TV e os programas de TV, eles sabem muito bem como sugar nossa energia, né? E aí eles contam a triste história da minha vida, de não sei quem, a história de um fulano que veio de não sei onde, tá numa situação X. E aí quando a gente se dá conta, a gente se envolveu tanto com aquela energia, comprou tanto aquele problema pra gente, se identificou tanto com aquilo, que a gente tá chorando, né? Mas não é um choro assim, não é choro por pena do outro, mas é principalmente um choro por pena da gente no outro. E quando a gente vê, a gente acaba ficando super mal e se bobear aquela pessoa ali, né, que tá na TV, muitas vezes a gente acaba até doando a nossa energia pra ela e ficando sem. Isso assim, pode acontecer com pessoas que estão a quilômetros de distância da gente ter esse envolvimento energético totalmente doentio, né, e acabar se sentindo sugado. Então a primeira coisa, quando possível, é você manter a distância saudável, não conviver. Às vezes, mesmo sem conviver, acontece de você pegar a energia do outro, de você se sentir sugado, né? Mas a primeira coisa é, acima de tudo, conviver o mínimo possível presencialmente. Se não tem como você fazer, se você é obrigado a conviver, então tem uma estratégia que o Ali Krav ensina, que é você mudar a respiração. Respirar de um jeito diferente, né, em relação àquela pessoa. Se você percebe que a pessoa está muito ansiosa, respirando muito rápido, você começa a respirar mais pausado, porque a mudança na respiração não deixa que você entre em sincronia com a energia do outro, né? Então a primeira coisa é mudar a respiração. Outra coisa que ajuda bastante também é, ao invés de você olhar nos olhos da pessoa, que é o lugar onde tem a troca energética, é você olhar aqui em cima, no terceiro olho. Quando você olha aqui, o envolvimento acaba sendo menor. Então você está presente ali com a pessoa, mas você não está se envolvendo com ela. Porque às vezes tem situações sociais que a gente não pode sair correndo, né, gente? Às vezes é uma reunião de família, né? Sei lá, é uma reunião de trabalho, e você não tem como sair e largar a pessoa falando sozinha, né? Que seria muito indelicado. Então, o que você faz? Você se blinda, você simplesmente não se envolve. Você deixa a pessoa falando, mas você não se identifica com aquilo que ela está falando. Porque a partir do momento que você se identifica, ou que você entra em culpa, ou que você se sente na obrigação de ajudar, aí acabou. Aí já foi tudo, né? A energia vai, a outra suga com canudinho essa energia. Tinha uma situação de uma cliente minha também, que ela se relacionava com um rapaz que tinha todos os traços de psicopata, não posso afirmar que era, mas tinha todas as características. E ela saía, na verdade não era um namorado, assim, era um ficante que ela saía às vezes, né? E ela voltava pra casa dela, depois de ter se encontrado com ele, ter tido relação sexual e tudo, ela voltava e ficava 4 dias de cama, sem energia nenhuma. No começo ela achava assim, acho que é porque a performance dele é muito boa, né? E a gente fica muitas horas fazendo sexo e tal, então acho que é por isso que eu fico muito cansada, eu não tô acostumada com isso, né? Ela atribuía a performance da relação e tal. E não era isso, na verdade, depois a gente investigando, na época que eu atendia com Theta Healing, a gente investigando isso mais a fundo, a gente viu que na verdade ele estava sugando toda a energia dela. Não só a energia, não só a energia energética, né? Mas acima de tudo também a energia material, porque o dinheiro dela começou a ir embora. Dinheiro também tá ligado à nossa energia, né? Quando a gente começa a doar a nossa energia para o outro, a gente vai ficando sem energia. Como a gente doa de uma maneira indigna, como era esse caso, porque o cara, ele se fazia de vítima, ele ficava sempre contando histórias para ela de como a vida dele era difícil, de como ele era um coitado, olha o que as pessoas fazem com ele, de que ele estava sem dinheiro, que ele tinha tipo 100 reais para passar um mês e ele não ia conseguir comer aquela semana. Então ele sempre se fazendo de vítima, ela se sentia muito mal, porque ela tinha uma condição social um pouco melhor que a dele, ela se sentia culpada, se sentia mal, queria ajudá-lo a todo custo, comprava a história dele. E aí, quando ela se deu conta, ela estava emprestando dinheiro para ele, estava endividada, ela estava ferrando a vida dela e dando toda a energia para ele. Ele estava cada vez melhor, mais bonito, mais alegre, mais saudável. Ele era incapaz de gerar a própria energia, então ele sugava toda a energia dela. E claro, ele queria ela sempre por perto, mas era para usar, para sugar,
né? Porque ele ainda não conseguia gerar a própria energia. Na verdade, ele estava acomodado a não gerar a própria energia porque tinha ela lá como fonte, né? Então ela estava constantemente reabastecendo o sujeito. E aí, um dia ela decidiu cortar a relação porque ela estava acabada, doente, ela vivia com cistite, sabe? E tava sempre mal, ela começou a ficar cada vez pior, né? E aí ele não tinha mais como sugar dela, e ele começou a pegar uma outra fonte, né? Outra pessoa para ele poder sugar, porque ela já tava totalmente assim detonada, né? Inclusive ela veio procurar o meu trabalho por causa disso, porque ela tava só o pó da rabiola, sempre mal e assim, sempre desmotivada, se sentindo feia, porque ele colocava ela pra baixo, né? Ele só desqualificava, então ela tava se sentindo feia, incapaz e cada vez mais dependente dele, achando que ele era a salvação da vida dela. Isso é muito comum acontecer em relacionamento, gente, de ter um vampiro energético naquela relação. Eu já vi muito isso acontecer, da mulher destruir a vida dela, ou o homem também destruir a vida dele, ficar acabado, doente, porque doa toda a energia dele pro parceiro. Ainda mais se você dorme na mesma cama com a pessoa todo dia, aí a troca energética é mais intensa ainda, né, gente? Aí tem que ter muito mais cuidado. Então é o caso de você fazer as orações para o mentor da pessoa. Se você tem essa possibilidade de ter um distanciamento da pessoa, um distanciamento físico, fazer os rituais de cura que eu recomendo nos 2 vídeos, que eu vou deixar os links aqui embaixo, fazer as orações e, acima de tudo, mudar o seu padrão para você parar de ficar atraindo esse tipo de vínculo, né? Começar a mudar esse tipo de crença e principalmente curar a sua criancinha abandonada, para você não precisar ficar projetando essa criancinha, né, esses medos ou essas carências em pessoas fora de você que vão estar sempre te usando para sugar a sua energia. Gente, muitas vezes essas pessoas que sugam, elas nem têm consciência que fazem isso. E aí se você fala pra elas, às vezes elas até se ofendem, né? Porque às vezes ela não tem a menor noção que ela tá fazendo isso. Mas é um padrão muito comum, né? E é importante a gente ter essa cautela do tipo de pessoa que a gente vai se vincular e de como a gente quer que seja esse vínculo, porque você vê uma pessoa dessa todo dia, por exemplo, é um problema. E às vezes até a distância, às vezes a pessoa pensa tanto em você que ela te suga até. Já deve ter feito isso muitas vezes com muitas pessoas sem perceber, né? Bom, gente, é isso. Espero que o vídeo possa ter sido útil, pelo menos para alguns de vocês. Eu vou deixar os links que eu falei aqui embaixo, tanto do texto quanto dos vídeos. Se você gostou do vídeo, lembra de deixar o seu curtir aqui embaixo, de compartilhar com seus amigos, deixa seu comentário também. Você já conheceu algum vampiro energético? Já passou por essa situação? Compartilhe o seu relato aqui embaixo. E, gente, para quem tem interesse em fazer cursos de Theta Healing, meu pai disponibilizou a agenda de cursos dele na fanpage dele, que eu também vou deixar aqui embaixo. É o Wilson Valim Terapias, Valim com 2 L's e N de navio, tá? E aí vocês podem, para quem quiser fazer tanto DNA básico, DNA avançado, manifestação e abundância do Theta Healing, pode consultar a agenda dele para saber as datas em Piracicaba, em São Paulo, em outras cidades também. E em outubro ele vai dar um curso de Theta Healing DNA básico em Lisboa. Então os portugueses que quiserem fazer o curso com ele, eu recomendo muito, porque além da técnica ser maravilhosa, o meu pai é um anjo encarnado, não é por ser meu pai não, mas é uma pessoa de muita luz, com muita amorosidade. E no fundo é isso que cura, né, gente? Mais do que a técnica, o canal tem que ser um canal de amor, um canal de luz, e isso eu garanto que ele é. Então se você sente afinidade com a energia dele, gostaria de conhecer o trabalho dele, ou mesmo de ser atendido por ele atende por Skype, atende presencialmente, então eu vou deixar o contato aqui embaixo, tá ok, gente? Então é isso, um grande beijo pra vocês e até os próximos